câncer de mama? Bom, o câncer de mama é uma doença, é um tumor maligno, né? É uma doença que cresce na nossa mama e que ela se dissemina para o corpo todo, né? Inicialmente ele é localizado, ele fica só na mama, mas conforme ele vai ganhando tamanho e aumentando o número de células, ele pode ir se desprendendo do tumor, ganhando a corrente sanguínea ou a corrente linfática e se espalhando para os diversos órgãos, né? Os primeiros órgãos que o câncer de mama migra, além dos linfonodos debaixo do braço, são os ossos, o pulmão e o fígado. Então a gente precisa estar sempre atento, porque quanto antes a gente diagnostica, mais fácil de curar e menor a chance dele ter se disseminado para o resto do corpo. E quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Bom, a gente pode dividir os fatores de risco em duas categorias. As categorias que são imutáveis, que a gente não pode fazer nada para mudar, e na categoria do que a gente pode mudar e a gente pode contribuir para prevenir o câncer, né? Fatores de risco que são imutáveis, hereditariedade, né? Se você tem muitas pessoas na família que já tiveram câncer, principalmente câncer de mama, né? O câncer de ovário e endométrio também são cânceres que estão relacionados com câncer de mama. Então, se você tem pessoas próximas na família que tiveram esses tipos de tumores numa idade jovem, você precisa ficar mais atento com a mama. Se você menstrua cedo e menopausa tardiamente, também são coisas que a gente não tem como mudar, né? Também são fatores de risco para o câncer de mama. Isso é, quanto mais tempo de menstruação você tem, maior o risco que você tem para o câncer de mama. Gravidez tardia, acima de 30 anos também é um fator de risco. Não amamentar também é um fator de risco, né? E tem as síndromes genéticas, que também são a minoria dos casos, né? Cerca de 5% só, mas que também são fatores de riscos importantíssimos para o câncer de mama. A gente tem que entrar também nos fatores que são mutáveis, né? Que a gente sabe que pode contribuir para prevenir ou para aumentar a chance e que a gente pode ter o nosso papel ativo nisso, né? Que é hábitos de vida. Fazer exercícios regulares é importantíssimo para a prevenção não só do câncer de mama, né? Mas com todos os outros cânceres, mas também para as doenças cardiovasculares, né? Que todo mundo sabe que quem não pratica exercício tem mais risco de ter infarto, derrame, né? E para o câncer também é a mesma coisa, exercícios regulares de 4 a 5 horas por semana. Dieta adequada. O que é uma dieta adequada? Acho que todo mundo sabe, né? Mas a gente nunca cansa de falar. Prefira alimentos naturais, né? Verduras, frutas, legumes, produtos industrializados têm que ser evitados. Carnes vermelhas têm que ser evitadas pelo tanto de gordura, né? Os conservantes que tem invariavelmente em quase todos os tipos de alimentos industrializados, né? Conservantes e corantes. Então, tudo que é industrializado e tudo que tem muita gordura deve ser evitado. Outro fator de risco que a gente também sabe que é determinante para o aumento de câncer de mama é a obesidade depois da menopausa. Então, as mulheres que tem uma tendência a ter um peso maior, tem que controlar, chegando mais perto da menopausa, que é um período que normalmente a mulher ganha um pouco de peso, ela tem que controlar bastante, né? Se ela aumentar de peso na pós-menopausa, mesmo que ela tenha sido magra a vida inteira e aumentar de peso na pós-menopausa, isso pode aumentar o fator de risco dela ter câncer de mama. Então, manter o peso adequado é importantíssimo para isso. Tá? Então, assim, dieta, exercício e manutenção do peso são coisas essenciais para a prevenção primária do câncer de mama. E são coisas que a gente pode fazer, né? Nós podemos ter uma atitude ativa em relação a isso e além de prevenir o câncer, a gente vai estar prevenindo outras doenças. Muito bom, então, tudo isso que você citou agora são algumas das formas para poder prevenir. E além dessas, quais outras? E outro tipo de prevenção que a gente chama de prevenção secundária, é o diagnóstico precoce, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente diagnostica o tumor, o câncer de mama até 1 centímetro, a mulher tem cerca de 95% de chances de cura, né? Cura é estar curada e nunca mais ter a doença, né? E se ela tem um diagnóstico com tumor maior que 3 centímetros, a chance cai para 30%.
Então ela é assim, é exponencial. Quanto mais tarde você diagnostica, pior. Não que não tenha cura, sempre tem a chance de cura, mas elas são aumentadas, elas são muito melhores se o tumor for diagnosticado precocemente. No caso, doutora, tem a mamografia, por exemplo. Eu tenho 20 anos, já tem que fazer mamografia? Não, também não é assim. A mamografia é o principal exame para prevenção secundária, né? Para a gente diagnosticar o tumor precocemente. As mulheres devem fazer, né, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Radiologia, a idade inicial indicada para início da mamografia de rastreamento é 40 anos. E o exame tem que ser feito anualmente. Tá? Para as mulheres que têm alguém na família que teve um câncer antes dos 40 anos, né, ela tem que iniciar esse rastreamento 10 anos antes da idade da pessoa da família que teve mais jovem. Então, por exemplo, você tem alguém na família, né, uma mãe, ou uma tia, uma irmã, que teve um câncer de mama com 40 anos, o seu primeiro exame tem que ser com 30. Entendeu? Não que você precise fazer todos os anos, mas tem que fazer um acompanhamento com um especialista anual a partir dos 30 anos, obrigatoriamente, para diminuir a sua chance de ter um diagnóstico tardio de um possível câncer. Entendi. Tá? Ok, doutora. E além disso, as mais jovens podem ir num ginecologista, nas consultas? Sim, a recomendação é que as mulheres, a partir ou do início da atividade sexual ou do início da menstruação, né, elas visitem o ginecologista pelo menos anualmente, né, para ver se está tudo certinho, fazer os exames periódicos, né, e dentro os exames periódicos está o exame clínico das mamas, né, então é importantíssimo que as mulheres tenham consciência disso e que o câncer de mama precisa ser um assunto a ser pensado. Ok. Doutora, e o que é essa mamografia? Porque às vezes as mulheres falam assim, que negócio dói, aperta, esmaga, não gosto muito. Como que funciona? A mamografia é um exame radiológico, né, de raio-x. Ele é especialmente localizado só na mama, né, e realmente é um exame um pouco desconfortável e em graus variados dependendo da pessoa. Tem gente que reclama mais, tem gente que não reclama nada, né. É uma máquina que aperta a mama, né, nesse sentido e nesse sentido, né, nessas duas incidências para poder. E por que aperta, né? Porque a mama ela tá cheia de glândulas. Se a máquina não apertar a mama, a glândula fica toda junta e a gente não consegue ver nada na mamografia. Então ela tem que apertar para dar uma espalhada nas glândulas para a gente poder ver se tem alguma coisa de diferente, tá? Esse exame é feito anualmente. É um exame que é um pouco incômodo, mas não é nada demais, né? E no caso, doutora, quem tem prótese de silicone pode fazer a mamografia? Não tem perigo de estourar? De jeito nenhum. Pode e deve. Não tem perigo de estourar, o aperto não é tão grande assim que não possa ser feito mesmo na prótese. Mas existe uma manobra que é feita na hora de fazer a mamografia que no posicionamento para fazer o exame, a técnica ela empurra a prótese um pouquinho para trás para na hora do aperto não apertar a prótese, apertar só as glândulas. Então, no caso, quem não tem acesso a um convênio médico, como deve proceder com esses exames? Esses exames, eles são uma rotina ginecológica, né? Então, tendo ou não convênio, para se fazer os exames, é preciso consultar um ginecologista. Então, se você não tem o cartão SUS, né, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, leve um comprovante de endereço e um documento oficial com foto, que eles fazem o seu cadastro lá na hora. E aí, se essa unidade for a responsável pela sua região, né, pelo seu bairro, pela sua rua, é lá que você vai ter as suas consultas. Depende, tem unidades básicas que tem mais tipos de especialidades e outras menos, mas as mais básicas de todas sempre tem, pelo menos clínico geral, ginecologista e pediatra. Então, qualquer unidade básica vai ter esse profissional lá. E a mulher deve iniciar esses exames, né, pelo ginecologista. Então, anualmente, mesmo que demore, né, que a agenda esteja muito lotada, procure a unidade básica de saúde, tente agendar uma consulta com o ginecologista. Se a agenda estiver fechada, vai dali a 10 dias, 15 dias, tenta marcar de novo, mas marque a consulta e aí é o ginecologista que vai ver a necessidade de fazer esse ou aquele exame. Muito bom, doutora. A gente já está quase acabando, tá? Então eu tenho uma dúvida e eu acredito que outras mulheres também.
O câncer, doutora, ele dói, ele é sempre um caroço, ele tem sintomas? O câncer ele pode se manifestar de diversas formas. Ele dói? Pode doer, mas geralmente não dói. Ele tem caroço? Pode ter caroço, mas pode também não ter. Né? Normalmente o caroço, quando ele é palpável, normalmente ele já tem cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Então é importante fazer o autoexame? Mas o autoexame não elimina de forma alguma a mamografia anual. Para você ter uma ideia, a mamografia ela consegue detectar um nódulo com menos de 1 centímetro, enquanto que na palpação a gente só consegue detectar nódulos a partir de 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros. Né? Então já é mais avançado que a mamografia acharia. Então o que a gente tem que procurar no autoexame? Um nódulo, tá? Algum endurecimento que não existia na mama e que está existindo agora e está persistindo. Alguma alteração na pele, ou uma ferida, ou uma vermelhidão, ou um inchaço que seja persistente e que não tenha relação com nenhum trauma, né? O bico, se tiver saindo algum líquido, se tiver alguma ferida, se tiver alguma coceira persistente, se ele estiver afundado, olhando para algum lado que ele não olhava antes, né? Então, todas essas alterações que são visíveis ou palpáveis, a gente precisa ficar atento. Na dúvida, sempre é melhor procurar um médico, né? Achar que não é nada e se for alguma coisa, a gente não tem como voltar ao tempo. Então, se achou alguma coisa diferente, uma coisa que não existia e passou a existir, procure um médico. Pode não ser nada, mas é melhor pecar por excesso. Melhor saber que não é nada do que deixar passar. E pra gente encerrar aqui a nossa entrevista com a doutora Michele, vamos fechar com chave de ouro. Eu queria que você falasse alguma mensagem assim pra gente fechar assim, essa entrevista. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte, né? Nós mulheres, mães, filhas, irmãs, muitas vezes nós temos a péssima mania de deixar as nossas coisas para depois, né? Cuidamos dos nossos filhos, cuidamos dos nossos maridos, ajudamos os nossos irmãos e a gente vai deixando as nossas coisas para depois, né? Mas muitas vezes nós somos pilares da nossa família, né? Então, se nós não nos cuidarmos, ninguém vai cuidar da gente, tá? Então, não deixe para depois algum exame que você precise fazer ou algum médico que você precise visitar, né? Porque se você tiver alguma alteração, você pode descobrir só tarde, né? E mais do que isso, né? Como nós somos, principalmente as mulheres, né? As mães de família, que são as pessoas que fazem as compras e que cozinham para os filhos e para os maridos, sempre vai passar pela gente a melhora dos hábitos de vida dessas pessoas. Então é isso, meninos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar aqui mais informações, tá? No blog, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, até mesmo colocar o link do Instituto Citoc, caso vocês tenham alguma dúvida que não foi perguntada aqui, tá? E não deixem de fazer os exames, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo, gente.